Oi, boa noite, gente, tudo bem? Dando continuidade para o nosso terceiro dia de evento, a gente vai dar início à palestra de encerramento, mas antes eu queria lembrar vocês que o link, né, para solicitação de certificado está na descrição do vídeo e que quem está nos assistindo pelo YouTube vai estar podendo fazer perguntas pelo chat e essas perguntas elas vão estar sendo lidas no final da palestra. O professor Dr. Paulo Marcelo Marini Teixeira é graduado em Ciências com habilitação em Biologia e Matemática, mestre em Educação para a Ciência e doutor pelo Unesp e pós-doutor em Educação pelo Unicamp. É professor titular na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, vinculado ao programa de pós-graduação em Educação Científica e Formação de Professores. É líder do grupo de estudo e pesquisa Movimento CTS Educação Científica, GPCTS, atuando principalmente no ensino de biologia, educação científica, movimento CTS, pesquisa e formação de professores, produção acadêmica e ensino de ciências, biologia e o estado da arte. O professor ele vai conduzir a palestra que tem como título sobre as pesquisas de revisão bibliográfica e os estudos do tipo de estado da arte, uma abordagem metodológica. Então, professor, em nome da comissão organizadora, eu queria agradecer mais uma vez, né, por o professor ter aceitado o nosso convite. E agora eu vou estar passando a palavra para o senhor. Aí fica à vontade para começar a apresentação. Ok, Carol, obrigado. Queria agradecer a vocês da Unesp de Araraquara pelo convite, né? Primeira atividade de 2022, depois das férias, né? Na verdade, as férias ainda em curso aqui, a gente vai até o finalzinho de janeiro com as férias aqui, depois a gente reinicia o ano aqui na UESB, né? Então, queria de novo agradecer o convite. Quando vocês entraram em contato comigo, a ideia inicial era trabalhar com essa temática da revisão bibliográfica e o papel dela nos estudos acadêmicos, mas como eu tenho trabalhado desde o doutorado com os estudos do tipo estado da arte, resolvi incluir também essa temática aqui na minha fala hoje, para a gente poder também conversar um pouquinho, dialogar e se aprofundar um pouquinho mais nas distinções que existem entre essas duas modalidades de pesquisa. Estou falando isso porque uma parte daquilo que eu faço desde o doutorado, depois no pós-doutoramento, e nas pesquisas que eu tenho desenvolvido, tem a ver com os estudos do tipo estado da arte, depois eu dou mais detalhes sobre isso. A outra parte tem a ver com o nosso grupo de pesquisa CTS, né, Educação CTS aqui em Jequié, na Bahia, por conta do nosso programa de pós em Educação Científica e Formação de Professores aqui no interior baiano, mas essa temática fica para um outro dia, fica para uma outra situação, tá bom? Então, eu vou pedir licença para vocês para maximizar aqui a apresentação para vocês poderem acompanhar. Me ouvem, né? Sim, professor, ouvimos sim. Ok, então, como Carol disse, eu sou Paulo Marcelo, podem me chamar de Marcelo, viu? Depois na hora das perguntas, aqui da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, como vocês estão vendo aí no brasão, né? É uma estadual, uma das 4 estaduais aqui da Bahia, como a Unesp, né? Que também tem vários campos pelo estado. A UESB tem 3 campos aqui na região, onde eu estou aqui, perto de Ilhéus, a 180 quilômetros de Ilhéus, mas para dentro no interior, né? A nossa sede que fica em Vitória da Conquista, uma cidade maior, né? E Itapetinga, uma outra cidade mais ao sul aqui, que também tem um campus da UESP. E eu represento aqui também o programa de pós-graduação, como eu havia dito, né, em Educação Científica e Formação de Professores, o nosso grupo de pesquisas, GPCTS, e também faço parte, desde 2004, do Formar Ciências, o grupo
de Estudos e Pesquisas e Formação de Professores da área de ciências, né? Da Faculdade de Educação da Unicamp, onde eu me doutorei e depois fiz também pós-doutorado lá junto com o meu grandíssimo orientador, o Jorge Megide Neto, meu parceiro de pesquisa até hoje. Então, vamos lá, gente. Eu preparei um plano de fala aqui baseado inicialmente nessa questão da revisão bibliográfica, conversando com vocês sobre a situação da revisão bibliográfica quando a gente pensa ela como parte de uma pesquisa que a gente faz, e depois, no momento principal, digamos assim, a revisão bibliográfica como parte de uma pesquisa autônoma, porque você pode tomar ela como uma modalidade de pesquisa, aquilo que eu estou chamando aqui de pesquisa de revisão bibliográfica. Na verdade, existe uma diversidade, né, de pesquisas de natureza bibliográfica. Nós vamos conversar aqui hoje basicamente sobre duas delas, tá? As pesquisas de revisão bibliográfica propriamente dita, né? E depois, na segunda parte, os estados da arte, estados do conhecimento, que eu reservei aqui um espacinho para a gente poder conversar também. E na medida que isso for acontecendo, eu espero ir tratando de questões metodológicas que envolvem essas modalidades de pesquisa, cuidados que a gente tem que tomar no processo de desenvolvimento dessas pesquisas e outras características que envolvem os estudos de natureza bibliográfica, ok? Esse é mais ou menos o plano. Eu acho que em 1 hora dá para a gente perfeitamente falar de tudo isso. Queria começar pegando aqui um trecho, um excerto de um artigo do professor Marco Antônio Moreira sobre a nossa área, né, a área de Educação e Ciências, onde ele define, vamos por assim dizer, o que é a pesquisa básica em Educação e Ciências. Eu acho que faço questão de ler porque, às vezes, a gente esquece desses detalhes, né? Então, o que é pesquisa básica em Educação e Ciências? Produção de conhecimentos na área de Educação e Ciências. É a busca de respostas a perguntas, a problemas sobre o ensino, a aprendizagem, o currículo, o contexto educativo em ciências, ou ensino de ciências, e sobre o professorado de ciências, a sua formação, as suas características, a sua formação inicial, a sua formação continuada, né? Mas, vejam, como está grafado aqui, tudo isso dentro de um quadro epistemológico, teórico e metodológico. E aqui é importante, um quadro epistemológico, teórico e metodológico, consistente, coerente, no qual o conteúdo específico das ciências, particularmente biologia, física, química, astronomia e assim por diante, né, está sempre presente, né, que é a nossa interface, né, com o campo das ciências da natureza. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque toda vez que a gente pensa numa pesquisa, e depois, daqui a pouco, a gente vai falar das pesquisas de revisão bibliográfica, dos estados da arte, todas as outras modalidades, como eu vou mostrar aqui também rapidamente, né? A gente precisa pensar num objeto, né? O que é o objeto? O conjunto de decisões que o pesquisador, que você, estudante de graduação para um TCC, mestrando ou doutorando, ou mesmo um pesquisador iniciante, um pesquisador sênior, precisa tomar decisões sobre o seu objeto, definindo o seu problema, né? Definindo suas perguntas, definindo seus objetivos. Tem muita gente que se preocupa até mais com a questão dos objetivos de pesquisa. A gente vê isso muitas vezes nos projetos mais salientado. Eu me preocuparia mais com a questão do problema, né? Da pergunta que você propõe. E a gente faz perguntas para fazer pesquisa, para desenvolver pesquisas, em cima da teoria já preexistente, né? Por isso que essa faixa do meio aqui, essa região do meio, é super importante, né? As teorias que já existem, a produção de conhecimento que já está assentada na nossa área, né? Os paradigmas epistemológicos que a gente tem à disposição para poder situar o nosso problema e o nosso projeto de pesquisa. Então, a gente não faz pesquisa no vácuo, né? A gente faz pesquisa alicerçado por uma série de conhecimentos que já pré-existem, né?
E aí sim, quer dizer, uma vez definido o objeto, o problema, os objetivos, etc. e tal, com base nesse conjunto de aportes teóricos que já existe, aí vale pensar, né, na modalidade de pesquisa. Afinal de contas, qual modalidade de pesquisa eu vou assumir? Qual modalidade de pesquisa seria mais adequada para o meu problema? E não o contrário, né? Às vezes a gente tem em mente primeiro definir qual vai ser a metodologia, né? Para depois pensar em detalhes mais específicos sobre o objeto e sobre questões teóricas que envolvem o trabalho. É claro que a gente não fecha tudo no início, né? Mas é importante levar isso em consideração para definir depois a modalidade de pesquisa. Então, quando a gente fala em pesquisas de revisão bibliográfica, e mesmo nos estados da arte, ou em qualquer outra modalidade, né, é importante pensar nessa tríade e como essas questões relacionadas ao objeto, aos aportes teóricos e à própria modalidade de pesquisa se articulam, né, na composição daquilo que vai ser o nosso projeto de pesquisa, seja lá em que nível você vai trabalhar, né? Seguindo aqui, eu tenho uma tipologia que fui montando aí ao longo das minhas idas e vindas com pesquisas por aí, e gosto de mostrar isso para vocês verem como são diversas as possibilidades, né, de pesquisas no mundo educacional, no campo da pesquisa educacional, na nossa própria área, né, na área de educação e ciências. Então, segundo a minha experiência aí, analisando a produção acadêmica em ensino de biologia no Brasil, que é uma coisa que eu faço desde o doutorado em 2004, né, investigando pelo Brasil inteiro dissertações e teses nessa subárea relativa à educação e ciências. Se vocês me perguntassem o que você encontra, Marcelo, nas dissertações e teses, eu vou dizer, olha, eu encontro pesquisas, na maioria das vezes, mas eu não encontro só pesquisas. O que mais você encontra, então? Eu encontro ensaios e estudos de natureza teórica, que, inclusive, eu diria que a gente faz muito pouco, sobretudo no doutorado, né? Existem questões de natureza teórica importantíssimas que a gente precisa enfrentar e que a gente poderia enfrentar e não enfrenta, né? Então, acho que a gente precisa explorar mais essa modalidade, né? Existem relatos de experiência, por exemplo, nos mestrados profissionais isso é muito comum, a gente encontrar relatos de experiência, mas nos mestrados acadêmicos também, para ficar só no campo do mestrado e doutorado, né? E existem pesquisas. As pesquisas eu divido em dois grandes grupos, as pesquisas descritivo-explicativas e as pesquisas de natureza interventiva, aquelas que têm alguma forma de ação embutida no processo de investigação. Aqui, as pesquisas descritivo-explicativas são aquelas pesquisas que se dedicam mais a tentar descrever uma situação, diagnosticar um problema, explicar uma situação, compreender um fenômeno, um processo que acontece ali dentro da sala de aula, etc. e tal, né? Geralmente, elas são naturalísticas, elas não modificam a realidade estudada, elas não intervêm na realidade estudada. Então, a gente teria aqui os surveys, esses grandes estudos de levantamento, né? Em geral, feito com um grande número de pessoas, de estudantes, de professores, via testes, questionários, que depois são analisados estatisticamente, né? As etnografias, os estudos de caso, os estudos baseados em observação participante, aquilo que a gente mais faz hoje em dia, né? Análise de conteúdo, geralmente pesquisas baseadas na aplicação de um questionário, de um conjunto de entrevistas, que depois a gente estabelece análise de conteúdo, análise textual discursiva, análise de discurso, alguma análise narrativa em cima dessas respostas, né? Pesquisa histórica, história oral, biografias e autobiografias, e as pesquisas bibliográficas, ou de natureza bibliográfica, que são o nosso tema aqui hoje. Então, a gente vai falar das duas aqui que eu separei, né? As revisões sistemáticas de literatura, as pesquisas de revisão bibliográfica e os estados da arte. Mas também teríamos a pesquisa documental,
e tantas outras modalidades dentro desse grupo, né, desse grande grupo das pesquisas descritivo-explicativas. No outro grupo, aqui embaixo, eu tenho até um artigo junto com o Jorge, lá na Ciência e Educação 2007, quem quiser e não conhece pode fazer a leitura. A gente tem várias possibilidades também, desde a pesquisação, passando pela pesquisa experimental, pesquisa de aplicação, pesquisa sobre a própria prática, né? O que tem acontecido bastante hoje em dia, né? Professores, pesquisadores que individualmente pesquisam a sua própria prática, né? E desenvolvem trabalhos, relatórios, às vezes dissertações e teses saem desse processo, artigos também, e pesquisa e desenvolvimento, naquilo que nos Estados Unidos se chama design research, né? Também envolvem a produção de materiais didáticos, de materiais instrucionais que são desenvolvidos e aplicados ou não na realidade, né, da escola básica. Isso quer dizer, pessoal, queria deixar claro também que nem toda pesquisa de natureza interventiva pode ser chamada de pesquisação, né? Se a gente tomar cuidado e olhar com cuidado a literatura, nem tudo que tem intervenção ou pode ser chamado de pesquisação, né? Alguma parte das pesquisas que tem natureza interventiva podem ser chamadas de pesquisação. É só consultar a literatura especializada que essa questão fica mais clara. E aí sim, então, a gente localiza, né, aqui, então, nas pesquisas, no grupo, né, das pesquisas descritivo-explicativas, as pesquisas bibliográficas, de natureza bibliográficas. Antes de falar delas propriamente, queria dizer que a gente precisa separar uma coisa da outra aqui, né? Essa questão da revisão de literatura, da revisão bibliográfica, das referências teóricas, da construção de marcos teóricos conceituais, tudo isso são coisas diferentes, né? Que não se confundem com a pesquisa de revisão bibliográfica, que aí é uma pesquisa autônoma, que você pode fazer como mestrando, como graduando, como doutorando, e gerar seu TCC, gerar a sua dissertação, gerar a sua tese de doutorado a partir de uma modalidade de pesquisa de revisão bibliográfica. Mas, seja qual for a sua modalidade, independente da escolha que você vai fazer, em função, como eu disse, do objeto que você definiu, né, você precisa fazer uma revisão de literatura, talvez uma revisão bibliográfica mais extensa, talvez definir um marco teórico conceitual, né? Então, são coisas diferentes que não se confundem e que estão presentes como para todos nós como parte do nosso processo de pesquisa. Então, independente da pesquisa que você vai desenvolver, você vai precisar lidar com a literatura. Por quê? Porque a produção do conhecimento, né, como eu tinha dito no início, não é um empreendimento isolado. Convido vocês a lerem esse artigo da Alda Judite Alves Mazzotti. É antigo, mas é um artigo clássico, publicado lá no Cadernos de Pesquisa, em 92, né? Onde ela fala essas coisas que eu vou mostrar aqui, né? Para a gente pensar a construção do conhecimento, a produção de pesquisa, e a gente fazendo parte da comunidade científica, né? Então, para tentar nos dizer que o nosso ato de investigação não é um ato isolado. A nossa investigação, como está dito aqui, vai se inserir, complementando, contestando, acrescentando contribuições a estudos que já existem. E outra coisa, até para definir o seu objeto, como eu havia dito, você precisa se familiarizar com a literatura que já existe naquela área, naquela temática, aquela literatura que tem proximidade com o seu objeto de estudo. Por isso que eu falei aqui, né, que a questão da teoria é fundamental, né, na articulação com o objeto e depois na definição da modalidade. Então, gente, é fundamental pensar esse processo de imersão do pesquisador na literatura
já existente. Quando a gente fala em revisão de bibliografia como parte do processo de pesquisa, seja qual for a pesquisa que você for fazer, né, os objetivos são iluminar o caminho que você vai trilhar ao longo do seu processo de investigação, né, sintonizar o seu problema de pesquisa com a literatura já existente e, portanto, contextualizar o seu problema dentro da área de estudo. Tem muito estudante de início de carreira acadêmica que confunde um pouco, né? Como é que eu contextualizo com a questão da relevância da pesquisa, né? Nós estamos falando de contextualização aqui da sua pesquisa, considerando o seu objeto na relação com a literatura já existente, né? Isso tem a ver, mas não resolve a questão da relevância do estudo, que depende de outros fatores também, né? Ok, depende daquilo que a área já produziu, mas também depende de interesses individuais, pessoais, de afinidades que a gente tem com uma linha de pesquisa ou com outra, né? Com relevância social da investigação que você quer desenvolver, com relevância educacional, que, porventura, seu trabalho pretenda propor, e assim por diante, né? Então, de qualquer forma, a literatura, na articulação com o seu problema, vai te ajudar a identificar quais são essas questões relevantes, né? Então, existem tipos, né, de revisão de literatura. Aquela que você vai... Pelo menos dois aqui, eu diria aqui, e eu estou pegando essas informações aqui do artigo lá da aula da Judite Mazzotti, né? Alves Mazzotti. Então, dois tipos de revisão. Aquela que você usa para próprio consumo, como eu havia dito, né, para se aproximar da sua temática, para se familiarizar com ela, para definir os rumos da pesquisa, pelo menos os rumos iniciais, talvez para definir já alguma questão teórica, alguma questão metodológica, em função do tema que você definiu, né? E depois, num segundo momento, quando você já encaminhar alguns elementos básicos e estruturantes do seu projeto, coisas da literatura, mas nem tudo que você pesquisou podem ser, sim, utilizadas para integrar o seu relatório de estudo, a sua dissertação, a sua tese, o seu TCC, quiçá lá na frente um artigo que você vai publicar, enfim, a gente sempre aproveita as melhores referências que a gente tem em mãos, né? Então, volto a repetir, com base aqui na ALDA, né? É a familiaridade com o estado de conhecimento na área que torna o pesquisador capaz de problematizar o seu tema, a sua pesquisa, indicando, inclusive, a contribuição que a sua pesquisa vai trazer para a expansão do conhecimento, para a ampliação da discussão na área sobre aquela determinada temática, procurando questões controvertidas, lacunas, inconsistências, contribuições, etc. e tal, né? Então, essa familiaridade a gente só vai obter, pessoal, com a literatura, né? Então, é fundamental não deixar isso para um segundo momento, né? Para um momento lá na frente, né? Isso a gente vai fazendo desde o início do projeto, na composição do próprio projeto, na definição dos elementos iniciais. Então, não se faz pesquisa sem essa articulação com os aportes teóricos que a gente tem em mãos, né? Para poder tocar o projeto. Mas não confundir a revisão de literatura, né? Aquela que a gente faz no sentido de, pelo menos, conhecer aquilo que tem próximo ou mais recente, com aquilo que que já está publicado nas principais revistas da área, ou em livros importantes, ou na forma de artigos, né, com referencial teórico. Então, que é outra coisa importante, que é interessante não confundir, né? A revisão de literatura é uma coisa, o referencial teórico que você vai adotar é outra, né? Que é o alicerce teórico que vai fundamentar a sua investigação, que pode te ajudar a clarificar as perguntas, que pode ajudar
a definir categorias de análise, que vai iluminar o próprio trabalho de análise dos dados, né? Quando você já tiver produzido os dados de pesquisa, né? Então, ele é o principal instrumento na interpretação dos dados. E aí você pode ter uma teoria de referência, sei lá, teoria de aprendizagem significativa, o materialismo histórico dialético, uma outra teoria no campo educacional, a pedagogia freiriana, a pedagogia histórico-crítica. Então, essas são teorias de referência à pedagogia histórico-cultural e assim por diante. Às vezes, a gente adota uma teoria. Esse é um marco, pode ser um marco conceitual, teórico. Pode ser um autor, sei lá, o Paulo Freire e os seus... e as pessoas que escrevem junto com ele, os seus principais interlocutores, né? Pode ser o Saviani, pode ser o Marx, um autor específico, pode ser o Foucault, não sei. Às vezes a gente trabalha com um grande autor, o Milton Santos, né? Um autor de referência, ou um pool de autores, né? Um pool de autores críticos, né? O Paulo Freire com um pouco do Saviani, com um pouco do Milton Santos, com um pouco do Gadotti, não sei. Às vezes a gente utiliza um conjunto de autores sobre uma determinada área, por exemplo, sobre a área de formação de professores, que é mais dispersa, né? Então, você tem um conjunto de autores que discute, por exemplo, desenvolvimento profissional, outros que estão mais preocupados com a formação inicial, outros que discutem a formação continuada, e você assume ali alguns daqueles autores e toma eles como referenciais. Então, essas definições a gente tem que fazer também. Só toma cuidado com uma coisa, né? Está aqui embaixo, com as incoerências teóricas, né? Na hora de definir aí o seu referencial, né? Não, é uma coisa que a gente vai aprendendo aos poucos na carreira da gente, né? Não tomar autores ou teorias que, na verdade, às vezes epistemologicamente, teoricamente, ontologicamente, não dialogam entre si. Elas têm mais divergências do que convergências. Daí a gente tem que tomar cuidado para não cometer esse risco, mas eu não posso perder muito tempo falando sobre isso aqui agora, não. Ok? Então, falamos sobre revisão de literatura, sobre revisão bibliográfica, sobre referencial teórico, e aí sim a gente cai, né, nas pesquisas chamadas de revisão bibliográfica. Eu tirei, para organizar aqui a minha fala, essa parte, particularmente, né, desse livro do Bruno Taranto Malheiros, Metodologia da Pesquisa em Educação. Ele tem ali uma parte, um capítulo, não me lembro agora, específico sobre pesquisas de revisão bibliográfica, e aí agora sim, a gente está falando de uma pesquisa autônoma, né? E o material do Bruno aqui está muito bem organizadinho, né? Para falar de pesquisas de revisão bibliográfica. Então, gente, repito, não vamos confundir mais, né, pesquisas de revisão bibliográfica com uma simples revisão de literatura, que a gente faz lá no início, que depois vira um capítulo da sua dissertação, ou às vezes tem um pouco da revisão de literatura, dos estudos de revisão bibliográfica na própria introdução, depois ali em um capítulo, né? Isso é uma coisa. Então, é aquilo que eu estava dizendo agora há pouco, de pesquisas, de trabalhos de revisão bibliográfica, mas que não compõem uma pesquisa, né, por inteiro de revisão bibliográfica. Agora, quando você assume ali, você decide, então, em função do seu objeto, que você vai desenvolver uma pesquisa de revisão bibliográfica, então ela é uma pesquisa autônoma, a sua dissertação é uma dissertação montada com base numa pesquisa de revisão bibliográfica. A finalidade dela, segundo o Bruno Taranto Malheiros, então, é identificar, analisar, avaliar a literatura disponível. Claro, dentro daquela temática, né? Observando as contribuições científicas dos autores que você vai encontrar. Então, gente, a pesquisa bibliográfica se assenta sobre a literatura já existente, uma literatura pertinente a seu objeto, aquela temática que você selecionou, junto ali com o seu orientador, né? E que se aproxima, na medida do possível, né, do seu objeto.
Então, o seu trabalho como pesquisador nessa modalidade de pesquisa, melhor dizendo, né, consiste, então, em identificar esses trabalhos, né, e, uma vez identificados, fazer a análise, estruturar a análise em cima desses trabalhos, no sentido de comparação, de confrontação entre diferentes autores, escrutinando os resultados desses trabalhos. E aí, a ideia, no final, é que você possa avançar, porque você está fazendo uma pesquisa, né? Então, você não vai ficar chovendo no molhado, né? A partir dessa análise que você vai desenvolver em cima desse montante, né, de pesquisas que você aglutinou, que você recolheu e analisou, e fazendo esse trabalho de análise, de comparação, de confrontação, você tem que estruturar uma nova síntese, né? Fazer um trabalho de síntese desse apanhado de literatura que você examinou. Então, é uma abordagem interessante, porque muitas vezes na vida diária aí de pesquisador, de consumir pesquisa, a gente não tem tempo para fazer isso. E aí essa produção fica dispersa por aí, né? Daí a importância da gente construir pesquisas de revisão bibliográfica. Então, é uma abordagem apropriada quando se busca uma visão geral sobre um determinado assunto, sobre uma determinada temática. Ela busca pontos de similaridade, de divergência, e você, como pesquisador, tem que procurar chegar a uma conclusão, como eu havia dito, né? Uma síntese, com base naqueles trabalhos que você examinou. Então, o ciclo da pesquisa envolve essa ideia aqui, né? Se você vai desenvolver uma pesquisa bibliográfica, você vai tomar a pesquisa realizada pelo autor 1, pelo autor 2, pelo autor 3, pelo autor 4, pelo autor 5, até você saturar, né? Você não encontrar, você precisa ter um critério para definir esse montante, né? Pode ser um critério temporal, um critério de relevância, aí precisa definir, cada caso é um caso nesse sentido, né? Mas no sentido de ter um número minimamente aceitável de trabalhos sobre aquela temática para poder fazer a revisão e aí estruturar esse trabalho de análise que eu havia dito. Os procedimentos que envolvem as pesquisas de revisão bibliográfica, e aí a gente está falando um pouquinho de metodologia, envolve, então, primeiramente, você definir a sua pergunta, o seu problema, já vou dar uns exemplos aqui, né? Sem definir com precisão esse problema, essa pergunta, é até bobagem ir para a literatura, né? Ir para a coleta de dados. Então, procura definir isso nos estágios iniciais, nos primeiros momentos da pesquisa, né? Para daí sim levantar a literatura disponível nas bases de dados que você vai ter acesso, né? Coletar desse material, fazer a leitura crítica desses materiais, a análise, né? Leituras, imersão total, né? Estou falando de leitura sistemática, né? De você realmente, como pesquisador, se debruçar sobre esses textos, sobre esses artigos, sobre essas teses, dissertações, se for o caso, sobre esses livros e capítulos de livros, se for o caso, né? É muito bom, nesses casos, plasmar, reter, né? Aquilo que você foi encontrando em fichas de análise, fichas de leitura, fichas bibliográficas, até que você possa, com essas fichas na mão, construídas, estruturadas a partir da leitura sistemática e com a ajuda de uma técnica de análise de conteúdo do Ibardan, análise de discurso, alguma modalidade de análise de discurso, alguma modalidade de como é que chama isso? Discurso do sujeito coletivo, ou ATD, né? Análise textual discursiva, né? Aí fica a escolha, dependendo do tipo de material e de problema que você vai ter à mão, para você poder fazer uma boa análise, reter nas fichas de análise, nas fichas de leitura,
os aspectos principais que te interessaram em cada trabalho, para depois você fazer o trabalho de comparação, de aproximação, aquilo que é similar, aquilo que é diferente, aquilo que é singular, aquilo que é um achado, aquilo que é uma lacuna, né? E poder estruturar lá na frente algumas categorias que vão te permitir analisar esse conjunto de trabalhos a fundo e, então, produzir inferências respondendo o seu problema de pesquisa. Aí você carrega tudo isso, né? Sistematizando essas ideias no texto, né? Do seu relatório de pesquisa, do seu TCC, da sua dissertação, da sua tese, enfim, do artigo que você for produzir, etc. Alguns exemplos, né, de perguntas, problema, que envolvem, que podem requerer a produção de uma pesquisa de revisão bibliográfica. Por exemplo, como a literatura contemporânea em Educação e Ciências, esse aqui, Educação e Ciências, aborda a questão das finalidades da educação científica no contexto da educação básica. Então, você vai ter que procurar, né, a literatura pertinente que diga respeito às finalidades da educação científica e fazer essa juntada de trabalhos, né, para poder estruturar a análise e caminhar no sentido do desenvolvimento da pesquisa. Uma outra pergunta, de exemplo, tá bom? Como a pedagogia histórico-crítica tem sido tratada nas pesquisas da área de educação e ciências? Olha aqui, isso aqui também daria uma pesquisa de revisão bibliográfica. Um outro exemplo. O que as pesquisas recentes têm pontuado sobre o papel das aulas práticas no contexto do ensino de ciências, ou então no contexto do ensino de química, ou então no contexto do ensino de biologia, dependendo do recorte temático que você definir aí junto com o seu orientador. Um outro e último exemplo. Quais os principais pontos de convergência e de divergência nas pesquisas que abordam questões relacionadas à orientação para a sexualidade para crianças do ensino fundamental? Então, você vai lá buscar um conjunto de trabalhos, né, que envolvem essa questão da orientação para a sexualidade, que envolve a questão do recorte do ensino fundamental, as crianças, sei que se você quiser na área de ensino de ciências, entendeu? Esses são tipos de problemas mais ou menos bem definidos, né, e que envolveriam a realização de uma pesquisa de revisão bibliográfica, seguindo aí, basicamente, esses procedimentos, né? O tipo de fonte de pesquisa, gente, aí essas questões têm que ser definidas, né? Você, junto com o orientador, onde é que você vai buscar esses trabalhos para poder fazer o estudo de revisão? Então, você vai pegar teses, dissertações, vai pegar livros, capítulos de livros, vai pegar artigos publicados em periódicos, vai tomar artigos, trabalhos, textos publicados em anais de eventos, vai pegar uma mescla de trabalhos oriundos de todas essas modalidades. Então, essas tomadas de decisão têm que ser produzidas, e aí conversar com o orientador é importante, né? Tem critérios que a gente utiliza, tem questões que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, os trabalhos que eu oriento aqui no nosso programa, eu tendo a descartar análise e eventos, né? Porque são trabalhos geralmente que têm um sistema de avaliação que não é tão rigoroso como os periódicos, né? São trabalhos geralmente apresentados por estudantes de ainda início de carreira, que alguns ainda fazendo mestrado e doutorado, mas ainda muito no início, né? Então a gente tende a ficar mais com as teses, com as dissertações, com os artigos que foram publicados em periódicos importantes da nossa área. Existem periódicos muito recentes que ainda não estão consolidados, outros que já estão há muito tempo aí, mas que também não têm uma relevância significativa na área, então é preciso tomar cuidado também. Tem muita gente que escolhe os periódicos em função do qualis, os livros, tem uma saraivada de livros sendo publicados, tem questões
também importantes na hora de definir que livros eu vou pegar ou não, e as teses de dissertações que pelo menos passam, né, por estudantes que têm orientação, que estão nos nossos programas, que passam por bancas de qualificação e defesa. Então, são vários os critérios que você tem que levar em consideração e aí escolher, né, o corte que você vai fazer para fazer o levantamento, porque, infelizmente, não dá para pegar tudo. É evidente isso. E você tem que fazer as escolhas para ter, inclusive, um montante de trabalhos que vai dar tempo, né? Para você analisar no tempo que você tem para conduzir a sua pesquisa. Você tem que pegar um volume de trabalhos que seja factível para você mesmo. Perdão, deixa um tempinho aqui para mim tomar uma água. Ok. Então, foi isso que eu estou dizendo aqui, em função também dos critérios, né? Você vai pegar os trabalhos mais recentes, você vai levar em consideração os trabalhos mais antigos, mas que são clássicos na área, né? Que são mais significativos. Você vai tomar fontes confiáveis, vai prestar atenção nesses critérios que eu acabei de dizer, né? Então, precisamos tomar tudo isso, levar isso tudo em conta na hora de definir. É muito importante definir um bom critério de seleção, né? Dos trabalhos que serão, então, objetos de análise na parte principal da pesquisa. Eu acho que fechamos, então, essa fala mais específica sobre os estudos de revisão bibliográfica. Então, agora eu passo para os estados da arte, para ir para a parte final já da minha fala aqui com vocês. Então, gente, isso já quer dizer, se eu estou separando uma coisa da outra, eu já estou querendo dizer que estado da arte não é revisão de literatura. Então, na nossa concepção, aquela que a gente vem mantendo, inclusive lá no grupo formado, do qual eu faço parte na Unicamp, né? A gente não confunde estado da arte com revisão de literatura, a gente não confunde estado da arte, né? Com uma pesquisa específica de revisão bibliográfica como essas que eu mencionei aqui agora, né? Claro que os estados da arte têm uma natureza de revisão bibliográfica, mas nem todo estudo de natureza bibliográfica pode ser considerado um estado da arte. Já eu vou explicar por que eu, como pesquisador, não faço essa distinção. Mas, se vocês forem procurar na internet, né, dar uma olhada no Google, essa ideia de estado da arte tem um sentido acadêmico, que tem mais a ver com o que eu vou falar daqui a pouco, e tem um sentido mais aberto, né, digamos, lato sensu, e tem um sentido estrito sensu. No sentido lato sensu, nesse sentido mais aberto, inclusive essa expressão é muito usada em outras áreas, né? Ela é uma expressão americana, né? Vocês estão vendo aqui embaixo, state of the art, né? Que é usada nesse sentido aqui, ó, uma referência do estado atual de conhecimento sobre um determinado tópico que está sendo objeto de análise, de estudo. De forma geral, o estado da arte representa o nível mais alto de um processo de desenvolvimento, seja de um aparelho, de uma técnica ou de uma área científica alcançada até aquele determinado momento. Então, às vezes, na área empresarial, aí, na área de tecnologia, né, o estado da arte é aquele equipamento mais recente, né, que a tecnologia mais recente e mais atualizada pôde produzir até aquele movimento, até esse presente momento, com o desenvolvimento histórico, né, que ela veio acontecendo ao longo do tempo, né? Então, em muitas áreas, estado da arte tem a ver com isso, né? É como se você pegasse aí na área de celulares, o estado da arte são os celulares mais tecnologicamente avançados que você tem disponíveis no mercado no mercado de consumo hoje em dia, né? Então, estaríamos falando nesse sentido, né? Eu até ia puxar um vídeo aqui, mas eu já acho que não vai dar tempo, mas vocês encontram ele no YouTube, né, de uma
uma personagem conhecida aí porque ela apresenta vários vídeos sobre sobre metodologia de pesquisa e tal, e ela fala que ela não gosta de estado da arte, porque é uma confusão, né? Porque tem vários autores falando diversas coisas sobre o que seriam os estados da arte. Eu não concordo muito com ela, não. Acho que estado da arte tem esse sentido que eu acabei de dizer, no sentido empresarial, tem o sentido de revisão bibliográfica, que, na minha opinião, é equivocado, né? E tem o sentido que eu vou dizer aqui, que é o sentido que a gente toma nas nossas pesquisas no Formar, em outros grupos que fazem e produzem estados da arte aqui no Brasil, tá bom? Então, para nós, por exemplo, lá na Unicamp, nos estudos sobre a orientação do Jorge, né? No campo acadêmico em geral, na nossa área, os estados da arte têm a ver com estudos que procuram, gente, compreender o que está acontecendo na área, na nossa área de pesquisa, no nosso campo de investigação, ou em algumas sub-áreas de pesquisa, como eu vou mostrar daqui a pouco. Exemplos, estudos que procuram tentar compreender o que acontece na área da educação, na área de educação e ciências, na área de educação ambiental, na sub-área de ensino de biologia, na sub-área de ensino de química, e assim por diante, né? Para nós, e aí nós discordamos de outros autores, que inclusive publicaram trabalhos conhecidos na literatura, que tentam estabelecer distinções sobre estado da arte, estado de conhecimento, mas, a nosso ver, a gente usa essas palavras ou essas expressões com o mesmo sentido, né? Esses grupos de estudo, e eu vou detalhar daqui a pouco um pouco mais, né? Que procuram investigar, mapear e construir panoramas sobre o que está acontecendo na área. Então, o estado de conhecimento também faz isso. Tem uma série de estados de conhecimento, estados da arte, por exemplo, publicados na página do INEP, há muitos anos lá, que tem esse caráter de estado da arte. Para nós também não é uma metodologia, mas é uma modalidade de pesquisa, porque a metodologia que a gente utiliza, ela se parametriza nas pesquisas qualitativas, nas pesquisas quali-quant, com as técnicas de pesquisa que a gente conhece, que a gente já conhece por aí. Então, ela não acrescenta metodologicamente, em termos de coleta e de análise de dados, nada de novo. Então, para nós, é uma modalidade de pesquisa. Foi por isso que lá no começo eu mostrei os estados da arte, as pesquisas de revisão bibliográfica como uma modalidade de pesquisa. A gente não confunde com metodologia de pesquisa, que tem a ver com a caminhada que você faz para produzir e analisar o dado, né? Então, a gente não confunde estado da arte, repito, com metodologia, mas sim como uma modalidade de pesquisa. E a gente não confunde, como eu havia dito, né, estado da arte com pesquisas que tomam um recorte muito limitado, né, um fragmento da produção da área, né? Então, assim, com um critério de corte temático, né? Para nós, quando você tem um critério muito limitado, por exemplo, as pesquisas realizadas no programa de pós-graduação X durante a década de 90. Isso não é um estado da arte, né? Isso é um estudo de revisão bibliográfica centrado nas dissertações e teses daquele programa, né? As pesquisas produzidas no INPEC sobre educação ambiental, não, sobre biodiversidade. Então, biodiversidade é um recorte temático. Então, você não vai fazer um estado da arte, você vai fazer um estudo de revisão bibliográfica, entendeu? Agora, se você for fazer um estudo sobre o campo da educação ambiental, então você vai fazer um estado da arte. Essa é a distinção que a gente faz em relação às pesquisas de revisão bibliográfica, que diferenciam dos estados da arte por isso. Em geral, repito, queria deixar isso claro, né? Pelo menos a meu ver, estados da arte, a gente está procurando olhar para a área, e os estudos de revisão, as pesquisas de revisão bibliográfica, a gente tem, geralmente, um recorte temático muito preciso, né? Muito bem delimitado.
Então, aqui alguns campos, né? Aqui eu estou tomando aqui o livro do Nardi, do Roberto Nardi, ou então o próprio livro da Ana Maria Pessoa de Carvalho com Cachapuz, que delimitam a área de educação e ciências como um campo, né? Como a área de educação também é um campo, a área de educação ambiental e os subcampos, né? Ensino de biologia, ensino de física, ensino de química e etc. Essa noção de campo que vem do Bourdieu, né? Embora epistemologicamente, acho que o Bourdieu trabalha, eu não sou especialista nele, mas ele se preocupa mais com a coletividade de pesquisadores, né? Com a parte sociológica, né? E a parte epistemológica que define o campo nem sempre é observada, mas de qualquer forma a gente tem usado bastante a noção do campo, né? Para até mostrar para as outras áreas que, por exemplo, a nossa área, a área de educação em ciências se diferencia, né? De outras áreas, por exemplo, da área de educação, porque a gente tem um pessoal, a gente tem organização institucional, a gente tem pesquisadores próprios, a gente tem epistemologicamente objetos diferentes, né, da área de educação, da área de educação ambiental, por exemplo, só comparando, né, a gente tem periódicos, eventos, programas de pós-graduação próprios, né? Então, tudo isso pessoas que se formam e que militam e que desenvolvem pesquisas, grupos de pesquisa, né? Tudo isso constitui o campo, né? Que delimita a nossa autonomia maior ou menor, e a gente pode discutir, né? Uma série de coisas até à luz do que diz o Bourdieu. Então, gente, estados da arte, repito e saliento, é uma modalidade de pesquisa, olha aqui, voltada para a análise do conjunto de conhecimentos produzidos num determinado campo. Né? Questões pertinentes que envolvem os estados da arte. Como, diante do aumento de volume de trabalhos produzidos, podemos acompanhar as tendências caracterizadoras das pesquisas desenvolvidas na área? Olha aí que pergunta interessante. Como garantir padrões mínimos de qualidade na pesquisa produzida numa determinada área, por exemplo, na nossa? Como conhecer as principais temáticas estudadas e aquelas silenciadas, as lacunas, né, demandantes de atenção da comunidade da área nos próximos anos? Como avaliar o desenvolvimento do campo, o desenvolvimento da área? Então, essas são perguntas que envolvem os estados da arte. Então, para responder perguntas desse tipo, a gente vai mapear, a gente vai sistematizar, a gente vai tentar compreender e avaliar essa produção acadêmica, essa produção científica, né? E construir uma análise em cima desse processo. E os estados da arte, né, esses estudos que se debruçam, né, sobre a produção da área, às vezes, se o pesquisador ou o grupo de pesquisa que se debruça sobre ela, né, podem carregar metapesquisas, né? Por exemplo, a gente discutir questões metodológicas, como a questão da qualidade da pesquisa, como questões epistemológicas, questões teóricas e ontológicas mais de fundo, né? Que aí envolvem questões mais avançadas que a gente precisa ter o mapeamento, né, na mão para depois se debruçar e responder. Então, continuando aqui, pegando aqui o Jorge e a Rebeca, num trabalho de 2012, né, eles vão dizer que as pesquisas do tipo estado da arte consistem em estudos, né, de natureza descritiva, porque a gente descreve a produção, a gente mostra características dessa produção. E na medida que a gente se aprofunda sobre ela, a gente avalia, né? Eles permitem, né, que a gente construa um balanço do estágio do conhecimento alcançado pela área, num determinado período, ou no período em que essa área subsiste, né? Você pode fazer uma análise histórica, uma análise de conjuntura, ou pegar um determinado momento histórico, contanto que não seja um momento muito limitado temporalmente, né? Porque isso dificulta a análise de tendências. Então, são inventários descritivos, analíticos, que
identificam e vão descrever essa produção com base em categorias, em descritores, que já já eu vou mostrar como é que funciona isso, por exemplo, nos trabalhos que eu acabo desenvolvendo, e à medida que a gente vai fazendo esse levantamento, né, a gente vai tentando tecer um panorama sobre o desenvolvimento da área ao longo do tempo, né, como eu vou mostrar daqui a pouco. Como o tempo está acabando, eu não vou poder me deter aqui, então eu vou com a parte metodológica para deixar claro um pouco do encaminhamento de procedimentos metodológicos que a gente acaba utilizando nos estados da arte. Então, gente, a primeira ideia é delimitar o objeto, como eu disse lá no início. Então, qual vai ser o recorte? Você vai pegar a área como um todo? Você vai pegar uma sub-área? Você vai pegar uma linha temática? Cuidado, que dependendo do recorte muito limitado, você acaba caindo num estudo de revisão e não no estado da arte. Por exemplo, no meu caso, eu claramente pego uma sub-área, né? Estou pegando aqui para justificar o argumento da sub-área. Por exemplo, esse livro aqui, da Kate Tabor e do Ben Aikman, que eles pensam, né, mundialmente, a Science Education, a área de educação e ciências, subdividida em sub-áreas, né, e usam, inclusive, o Bourdieu como sustentação teórica para fazer essa afirmação, né? E aí eles vão dizer que o ensino de biologia é uma sub-área, o ensino de química é outra, e assim por diante, né? Então, por exemplo, eu, nos meus trabalhos, tenho lidado com uma sub-área, né? Que é a sub-área de ensino de biologia. Outra questão é a temporalidade, né? Qual é o recorte de tempo mais recente, selecionar todo o período? No meu caso, eu tenho pegado todo o período. Lá no Formar também a gente tende nos trabalhos mais clássicos lá, se vocês pegarem as principais teses produzidas no Formar, vocês vão ver que a gente pega lá os trabalhos desde 1972 até um certo momento. Por que 72? Porque as primeiras teses e dissertações em ensino de ciências no Brasil foram defendidas, né, e aparecem disponíveis para a gente em 1972. Então, a gente pega lá na década de 70, no início da década de 70, e vem tentando olhar essa produção nessa diacronia, né? Eu, por exemplo, agora estou trabalhando com um recorte de 1972 a 2021. Acabei de publicar um trabalho agora da minha etapa anterior de pesquisa, saiu na Revista Brasileira de Educação, que faz uma análise dentro do recorte 72-2016. Só para vocês terem uma ideia, então são 45 anos, né, de produção de pesquisa na sub-área de ensino de biologia no Brasil. Então, a minha tendência é pegar um recorte, mas é aquilo que eu disse, se você pega um recorte de 5 anos, às vezes fica complicado, é muito pouco tempo, né, para tentar delinear tendências, né? Por isso que a gente pega recortes mais amplos no tempo, para poder tentar compreender o que está acontecendo na área ao longo de décadas, né, para você entender as mudanças, né? Aí as fontes, gente, podem ser variáveis, dissertações e teses, artigos, eventos, aqueles trabalhos publicados nas atas, nos anais, livros, capítulos de livros. No nosso caso, lá no Formar Ciências, a gente trabalha com dissertações e teses. Quem conhece os nossos artigos, as nossas teses sobre isso, a gente acaba analisando as teses e dissertações. Por quê? Porque a gente entende que a pós-graduação é a principal instância de formação de pesquisador no país. As teses e dissertações são trabalhos de 3 anos, no caso das dissertações, 2 anos e meio, no caso das teses, de pelo menos 4 anos. Portanto, são textos mais aprofundados, que descrevem ali o trabalho que foi feito de uma maneira mais aprofundada. Se você quer entender a metodologia, você tem lá acesso a um capítulo mais extenso. Se você quer o acesso aos resultados, você tem todo o capítulo lá mais extenso. Então, e depois, as teses e dissertações acabam mesmo desembocando em artigos.
em livros, em capítulos de livros, em trabalhos apresentados em atas, em anais. Então, é por isso que a gente acaba, no nosso caso, fazendo uma opção de analisar teses e dissertações, e até pela a impossibilidade, né, de conseguir analisar tudo. Mas a gente entende que, para retratar a área, o recorte estabelecido em cima de dissertações e teses é um bom recorte. A gente vai buscar essas teses e dissertações, só para citar o nosso exemplo, em bases de dados, como, por exemplo, hoje o catálogo lá da Sucupira, o catálogo de teses e dissertações da CAPES, né? A gente parte de lá, a gente já tem o banco de teses do SEDOC, a gente tem o domínio público, mas olha o que eu coloquei aqui, né? É importante triangular. O que eu tenho feito em função de observações que eu tenho notado? O banco de teses da CAPES, lá da Sucupira, está sendo abastecido com muita irregularidade. Então, ele não te dá segurança, sobretudo quando você quer coletar dados nos últimos 3 anos ou em coisas mais antigas. Então, o que eu faço? Eu faço triangulação. Eu começo lá, eu passo pelo banco do SEDOC da Unicamp, eu passo pelo banco da CAPES, eu entro nos sites dos programas de pós-graduação, procuro as teses e dissertações que estão lá, disponíveis em PDFs, e fecho com as bibliotecas online das instituições, para poder visitar as bibliotecas ali, os repositórios institucionais, e ver se eu encontro trabalhos que eu ainda não achei em outras bases de dados, entendeu? Às vezes até entro em contato com autores ou orientadores para saber se tem algum trabalho novo ali que eu ainda não tenha coletado, entendeu? Acho importante isso para a gente coletar não dá para coletar tudo, né? Mas coletar pelo menos o máximo de trabalhos que a gente tem disponíveis ali em acesso na rede de computadores. Então, com os dados, com as dissertações e teses na mão, geralmente a gente recolhe os PDFs, né, o texto integral das teses e dissertações, ou, se fosse o caso de artigos, os textos integrais, né? Aí a gente define descritores, tem descritores que são categorias, né, que a gente utiliza tanto para caracterizar, para classificar e depois para analisar os dados. No caso do formar, esses descritores são clássicos, existem desde os trabalhos lá da década de 90, do Hilário Fracalanza, depois o estudo do Jorge, depois o meu estudo de 2004, de tantos outros pesquisadores lá do Formar, né? Eu acabei dividindo esses descritores, só para citar alguns, né? Na base institucional, a gente quer entender institucionalmente como evolui a área. Então, a gente investiga autores, orientadores, instituições, a titulação, os programas, se as instituições são de natureza pública ou privada, como é que é a distribuição regional pelo Brasil e tudo mais. Tá? Mulher... Oi. Seu tempo está finalizando já, tá? Tá, estou quase acabando. Mais 2 minutinhos, 3 minutinhos eu termino. Ok, eu estou segurando no tempo aqui. Então, esses são um conjunto de descritores. Outro grupo, né? Base educacional, base temática, teórico-metodológica. Aqui estariam, quando a gente quer estudar, por exemplo, o nível educacional sobre as quais essas pesquisas incidem. Incidem sobre o ensino médio, incidem sobre a educação superior, sobre o ensino fundamental, sobre a educação infantil, sobre os focos temáticos. Quais são os focos temáticos? Formação de professores, ensino-aprendizagem, recursos didáticos, currículo e assim por diante. E aspectos teórico-metodológicos, né? Questões de pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, pesquisa com intervenção, pesquisa descritiva, questões epistemológicas, questões teóricas. Então, são descritores que vão trabalhar com esse tipo de indagação. E aqui eu coloquei, gente, dos resumos ao texto integral, porque tem muita gente dizendo que está fazendo estado da arte só analisando o resumo, né? E a gente sabe o quanto é precário, o quanto são precárias, né, as informações que a gente tem nos resumos. Então, eu diria para vocês que a gente começa
trabalhando com os resumos. Eles são a porta de entrada de cada trabalho, mas depois a gente precisa, sim, trabalhar com os textos integrais. Se não der para ler na íntegra, pelo menos fazer uma leitura exploratória, encontrar as informações que você precisa, dependendo ali das categorias, dos descritores que você tem para analisar. Enfim, definidos esses descritores, a gente organiza os dados, coleta esses dados e fixa eles em fichas de análise, em planilhas e tudo mais, para depois se debruçar sobre elas e estruturar o trabalho de análise, construindo inferências e conclusões do estudo. Acho que é isso, assim, para rapidamente, né, dizer assim, sobre qual é o processo, né, de análise num estado da arte. Aqui, gente, para fechar, um conjunto de referências que eu usei aqui para estruturar essa fala, tá bom? Depois eu vou disponibilizar o PowerPoint para a organização, para o pessoal da organização do evento, e aí vocês, se quiserem, né, podem acessar esse material, ou então, observando aí no YouTube a gravação, né, para ter acesso a esses textos. Ok? Eu vou fechando por aqui, e aí vamos abrir aí a discussão para aqueles que quiserem fazer alguma pergunta. Ok? Obrigado, gente. Carol, deixa eu tirar aqui a apresentação, né? Acho que saiu. Professor, muito obrigada pela palestra, viu? Durante a sua fala tiveram diversas perguntas, a gente separou elas em blocos, e só para o senhor ficar ciente, foram 12 perguntas, né? Aí eu vou estar lendo aqui o primeiro bloco para o professor, pode ser? Ok, tudo bem. Tudo bem. E também tiveram elogios, aí vou ler eles, na verdade, antes das perguntas. O primeiro elogio foi do Lucas Bombarda. Ele falou palestra de alto nível, esclarecendo várias dúvidas ao longo da fala. O João Vitor, excelente palestra e muito compreensível. Ele disse que gostou muito. Do professor Denis, parabéns, palestra incrível. Da Regiane Martins, palestra para assistir mais de uma vez, com caderno e caneta, tomando nota, muito bom. E tiveram vários outros elogios, professor, que não dá para a gente falar todos, né? Obrigado. E aqui, vou ler as perguntas, né? Dividimos em 3 blocos, tudo bem? Aí o bloco 1, sobre revisão bibliográfica. Esse bloco ele teve 6 perguntas, vou subdividir ele em 2 partes. E o Leandro vai estar mandando também para o senhor. A primeira pergunta é da Carolina Martins Primo. A pergunta dela é: professor, estou amando a palestra. Gostaria de perguntar sobre o viés do pesquisador durante uma revisão bibliográfica. É possível evitar? Como isso pode ser minimizado? Aí, do Carlos Sérgio, tema bastante relevante para a graduação e a pós-graduação. Ótima explicação. Quais são as principais características que uma revisão bibliográfica deve ter para ser considerada sistemática? É viável uma revisão sistemática como parte de uma pesquisa? E a da Rafaela, professor, obrigada pela excelente palestra, muito clara. Na revisão bibliográfica sobre os critérios para selecionar revistas da área, o senhor pode comentar mais sobre a escolha de periódicos pelo critério do Qualis? Quais seriam outros critérios? Tá, ok. Vamos ver se a gente consegue. Eu tentei anotar aqui, mas, Carol, se eu esquecer, você... Bom, está aqui também no chat, né? Mas vamos lá. A questão do viés do pesquisador, eu não me lembro os nomes, né, das pessoas, mas a questão em pesquisa qualitativa, pessoal, o viés, as questões de subjetividade que envolvem, por exemplo, o pesquisador na lida com o seu objeto, são inerentes ao processo de pesquisa. Então, de qualquer maneira, você está envolvido com elas.
A questão é como é que você controla, né, esse viés. Né? Por exemplo, o viés teórico, que uma teoria que, porventura, você defenda, que tem um determinado, que defende determinadas premissas, mas que você vai encontrar na literatura que você está analisando autores que convergem para esse arcabouço teórico e autores que divergem. Ora, você tem que assumir isenção, né, epistemológica e tomar, não é só aqueles autores que concordam com aquilo que você pensa que você vai analisar. Então, aí você tem que tomar cuidado, entendeu? Então, a gente tem que... Deixa eu fechar uma coisa aqui. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de, primeiro, estar atento a esses vieses, né, de natureza teórica, sei lá, de natureza ideológica, para poder lidar com eles com a isenção, que não significa neutralidade, né? Uma coisa, neutralidade não existe no campo, na ciência, né? Nem no campo de pesquisa. Nós estamos vendo aí nesse momento de Covid o quanto é importante a gente se posicionar enquanto cientistas, enquanto pesquisadores. Mas outra coisa é a isenção epistemológica. Então, se eu olho para um grupo de trabalhos e tem coisas ali que eu concordo, que eu discordo, eu tenho que descrever e discutir seriamente, analiticamente, né? E aí estabelecer as inferências com seriedade, né? Então, a gente lida com esses vieses. O que a gente não pode é ignorá-los. Saber que eles estão no jogo da conta científica, que eles estão no jogo da nossa caminhada, no nosso processo de pesquisa, né? E tomar cuidado. Felizmente, né, quando a gente passa pelas bancas, às vezes o orientador ajuda, uma banca de qualificação ajuda, por vezes esses vieses são detectados e vocês são advertidos, né? Pelo menos naquelas bancas que são sérias, né? Que não é só uma questão de ação entre amigos, né? Isso acontece, né? Então, se for uma coisa muito flagrante, você vai receber uma crítica construtiva. Olha, você não está achando que você levou adiante aí uma situação que vai muito naquilo que você pensa e não naquilo que realmente está acontecendo? Então, é por isso que existe aquilo que o Karl Popper chamava de crítica interpares, né? A gente submeteu o trabalho da gente à crítica. A gente não pode ter medo da crítica, né? A crítica do orientador, a crítica da banca, a crítica daqueles que vão ler a avaliação do seu artigo quando ele for submetido a um periódico. Então, isso faz parte do jogo científico e é muito bom que seja assim, porque a gente vai depurando e vai limpando o trabalho dessas incoerências e desses deslizes, às vezes, por questões de viés, que às vezes a gente está tão envolvido com o trabalho que a gente não percebe, né? E às vezes é preciso o olhar de um terceiro que detecta aquilo. Então, eu acho que isso faz parte e, como pesquisador, a gente tem que prestar atenção, mas se porventura escapar, num outro momento, isso pode vir à tona, né? E a gente acaba ajustando o trabalho no sentido de fazer se for um caso mais sério, assim, realmente de uma distorção de análise, a gente corrigir o rumo dela, né? Sobre as principais características de uma análise sistemática de revisão, aí vale aquilo que eu tinha dito no início, né? Se ela é uma análise sistemática como parte da sua dissertação, da sua monografia, ou se é a pesquisa mesmo que você está fazendo, né? Eu acho, gente, para resolver isso, o problema que acontece é o seguinte: quando é um capítulo lá, eu vejo isso muito com os meus orientandos, né? Quando é um capítulo da dissertação, quando é um capítulo do TCC, as revisões não são tão sistemáticas assim. É só um trabalho que você faz para se familiarizar, que você traz ali alguns autores, ou então um trabalho exploratório. É muito difícil num trabalho de TCC, por exemplo, com o tempo que o estudante de graduação tem para fazer,
estruturar uma revisão sistemática muito bem feita. E é aceitável isso, porque um TCC é realmente um trabalho de iniciação à pesquisa, assim como, né? E a dissertação de mestrado também é. Então, quando é um capítulo, gente, nunca é perfeito, vamos dizer assim, né? Mas seja no formato, para não deixar de dar uma resposta, né? Seja no formato de um capítulo, seja no formato de modalidade, que é aquilo que eu falei, né? Você desenvolver uma pesquisa de revisão bibliográfica, eu diria o seguinte: siga a trilha do método. Vai lá, pega o livro do Malheiros, pega esse conjunto de procedimentos que eu mostrei aí e segue ele. Tem vários livros, tem o livro do Severino, do Antônio Joaquim Severino, que explica direitinho como é que você faz um trabalho de revisão. Tem esse livro do Bruno Malheiros e tantos outros, né, bons livros que a gente tem disponíveis aí no mercado, que trazem esse caminho. Não quer dizer que esse caminho, né, como não é a metodologia, como não deve ser vista a metodologia de pesquisa como um caminho rígido e inflexível, mas uma trilha para você caminhar no processo de pesquisa você tem que ter. Então, eu procurei mostrar aí a caminhada, né? Os critérios de escolha, fazer uma análise cuidadosa, fazer uma leitura que, ok, no primeiro momento é exploratória, mas depois tem que caminhar para uma leitura aprofundada em cada trabalho, né? Não pegar um número de trabalhos que seja tão excessivo que você não vai poder conhecer eles aprofundadamente. O que adianta você pegar 130 trabalhos se você vai, em função disso, né, ter que fazer uma leitura rápida em cada um deles? Pega um número menor, é difícil falar em número, né? Mas pega um número factível para você no tempo que você tem, né? Ter descritores, categorias de análise que vão te ajudar a fazer uma análise cuidadosa, enfim, e usar uma técnica, como eu falei lá, sei lá, talvez análise de conteúdo, talvez análise textual discursiva, né, que vai te ajudar a caminhar, né, porque todos esses materiais que a gente usa nas pesquisas de revisão bibliográfica são textuais. Então, você precisa de uma estratégia de análise baseada em algumas dessas plataformas, algumas dessas modalidades, né? Análise de conteúdo, análise de discurso, que é mais complexo, análise textual discursivo, que me parece um caminho interessante, que a gente está conhecendo cada vez mais ela agora, né? E assim, então usar uma técnica de análise ajuda muito. E essas fichas, gente, essas fichinhas para reter o material, aquilo que você vai, os comentários, os pontos principais de cada trabalho, para depois, na hora que você tem que voltar num, você tem marcado ali, numa fichinha, numa pasta no computador. Então, é importante se organizar, fazer um trabalho organizado. E orientado por uma teoria, né? Quer dizer, no caso das pesquisas de revisão, né? Que teoria, né? Que teoria pode te ajudar a fazer uma leitura desses dados, né? Então, é interessante, é um conjunto de autores que vai te ajudar a fazer uma leitura desses dados. Então, ajuda bastante a fazer o processo, a estruturar todo o processo de análise. E, por fim, na parte lá acho que a última pergunta, na parte ali dos critérios para selecionar os periódicos, Carol, tem, como a gente sabe, né, hoje tem uma infinidade de periódicos. Então, quer dizer, é praticamente impossível você fazer um levantamento em cima de todos eles. Então, o Qualis é um bom instrumento. Eu queria dizer o seguinte, gente, o Qualis ele é um classificador de revistas em extratos, né, A1, A2, A3, mas que originalmente ele foi feito para avaliação da pós-graduação. E ele estratifica as revistas. E depois ele é utilizado aí como uma referência, né? Então, em tese, revistas que estão qualificadas nos estratos superiores do Qualis, que é divulgado pela CAPES, são boas revistas. Por exemplo, aquelas revistas que estão no estratos A1,
Em tese, se elas foram classificadas pela CAPES, pelas comissões da CAPES, como extrato A1, é porque elas são as principais revistas da área. Então, um bom é um indicador, não precisa ser o único, né? Mas você pode pegar, ao invés do Qualis, indexadores. Por exemplo, revistas que estão no Cielo. Ora, o Cielo faz uma série de exigências aos editores para que aquelas revistas que estão no Cielo estejam no Cielo, entendeu? E são exigências rigorosíssimas. Tanto é que revistas importantes da nossa área, inclusive, não estão no Cielo, entendeu? Então, um outro critério pode ser você utilizar bases indexadoras importantes, o Cielo, o Web of Science, o ISIS, etc. e tal. Então, esses são critérios que você dialoga com o seu orientador e define, né? Mas mesmo assim, às vezes você pega o Qualis lá, tem 20, 30 revistas, você vai pegar todas elas? Ah, não, só vou pegar aquelas que são realmente de educação e ciências. Aí já baixa para, sei lá, 25, 30, né? Eu só vou pegar as revistas nacionais, eu vou deixar de fora as internacionais. Aí depende dos recortes que cada um vai fazer, né? Agora, existem critérios assim, vou pegar as revistas mais tradicionais na área, né? Vamos pensar na nossa área de educação e ciências. Às vezes os meus alunos me perguntam, professor, quais são as principais revistas? Eu sempre lembro daquelas que me vêm à mente, que eu conheço de longa data, desde quando eu era mestrando. Então, eu lembro de quais? A Investigações, Ensino de Ciências, que é lá do Rio Grande do Sul, da Federal do Rio Grande do Sul. Eu lembro da Ensaio, da UFMG. Eu lembro da Ciência e Educação, da Unesp de Bauru, que é muito bem, que é uma das revistas mais importantes da área. Eu lembro da Revista Brasileira de Educação e Ciências, que é da Abrapec. Eu lembro da Alexandria, né? Entendeu? Então, e a gente vai lembrando de outras revistas que já têm um tempo, algumas dessas existem desde a década de 90, né? Acho que a Investigações é desde 96. A Ciência e Educação tem uns números antigos desde 95, se não me falha a memória. E a Ensaio ali também está por ali. Então, tem revistas que são muito importantes, assim, até independentemente de quais, né? Ou de ela estar no Cielo ou não, mas são revistas reconhecidas, né? E existem revistas emergentes, ligadas a programas de pós-graduação e que estão ganhando notoriedade nos últimos, sei lá, 10 anos. Eu acho importante pegar revistas, se você não quiser usar um indicador assim, ligado ao Qualis, ligados a bases indexadores, mas que já estão militando aí na área há algum tempo, né? Que, portanto, se uma revista está há bastante tempo na área, significa que a área reconhece ela em alguma medida, significa que a área está publicando nela, né? É preciso também, uma coisa que o Qualis, inclusive, olha, tem revistas que só publica basicamente trabalhos do próprio programa, então elas são endogênicas, então elas não são representantes ou representativas do que acontece no Brasil, né? Se você quer olhar para o Brasil, se você quer olhar para a produção da área. Então, tem que ter esse cuidado. Uma revista muito regionalizada, muito específica, não é o caso, eu diria, né? Então, tem vários critérios que a gente pode definir, mas o Qualis ajuda bastante e as bases indexadoras também. Vamos lá, Carol, para o segundo grupo? Perfeito, professor. Vamos sim. Agora, vou ler a parte 2 ainda do bloco 1, aí depois tem 2 blocos, se o senhor quiser dar a resposta mais sucinta, para dar tempo das perguntas. Mas a primeira pergunta, então, ainda das referências, é do Leandro. Palestra incrível, apresentação muito clara. Professor, você poderia comentar sobre a importância da apropriação dos aspectos epistemológicos da metodologia escolhida para uma pesquisa de revisão bibliográfica coerente? Aí a segunda pergunta da Denise. Professor, um levantamento cienciométrico pode ser considerado uma pesquisa de revisão bibliográfica? Aí a terceira, do Carlos Sérgio. Gostaria que o professor Paulo comentasse um pouco sobre a relevância do tratamento e análise estatísticos em uma revisão bibliográfica. Aí o Leandro também já vai estar mandando aqui no chat. Tá. Então, vamos lá, por partes. A questão epistemológica,
ela é muito complicada. Eu não teria tempo aqui para fazer uma digressão, né, sobre a questão epistemológica, mas como ela é uma questão, uma dimensão relevante para qualquer pesquisa, portanto, é relevante para as pesquisas de revisão bibliográfica. É porque existem, pessoal, quando a gente faz pesquisa, geralmente a gente não entra numa discussão mais aprofundada sobre isso na graduação, às vezes nem no mestrado, e, pasmem, às vezes nem no doutorado, né? Mas às vezes a gente fica com essa discussão que eu acho que está na superfície, né? Em dividir as nossas pesquisas em dois grandes grupos, né? Pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. Mas o que eu posso dizer hoje aqui, né? É que por trás disso tem uma discussão epistemológica, né? Que envolve paradigmas epistemológicos relacionados a como se produz conhecimento em ciência. E aí a gente tem uma ampla literatura sobre isso, inclusive uma autora que eu citei aqui tem um livro importante, o livro da Alda Judith Alves Mazzotti, acho que é da Pioneira Thompson, sobre metodologia de pesquisa qualitativa, né? Então, você vai ter um paradigma positivista, pelo menos a gente precisa conhecer ele, né? Porque é ele que embasa muito do que a gente chama de pesquisa quantitativa, né? Essas pesquisas de base quantitativa, com análise estatística e tudo mais, né? E nós temos pesquisas ancoradas em paradigmas construcionistas, construtivistas, que é muito do que tem muita aproximação com as abordagens qualitativas, e a gente tem paradigmas teórico-críticos, né? A gente tem um paradigma teórico-crítico, né? Essas pesquisas ideologicamente orientadas, alinhadas, né, nas perspectivas críticas. Só para dizer 3, e poderia dizer aqui também das correntes pós-estruturalistas, etc. e tal. Então, a gente tem um bom número, não é uma infinidade, não, mas tem um número razoável de questões de possibilidades epistemológicas, e é claro, né, o pesquisador, mas isso é uma coisa que a gente vai na maturação da nossa formação. À medida que você vai avançando na carreira como pesquisador, você tem que se conscientizar disso, né, que existem vinculações epistemológicas que dizem respeito à relação sujeito-objeto, à questão da realidade, da objetividade, da subjetividade, e cada um desses paradigmas reza e define premissas para a gente lidar com isso daí. Então, obviamente, a pesquisa, se você vai fazer uma pesquisa de revisão bibliográfica, envolve, e a gente deveria levar em consideração essas questões epistemológicas, obviamente, né? Mas com o tempo que a gente tem aqui, eu não posso avançar nessa discussão. A gente precisaria de uma palestra inteira só para discutir isso aí, tá bom? Num outro momento, quem sabe, a gente pode falar disso. A questão da cienciometria, eu até oriento alguns trabalhos, estou orientando um trabalho de doutorado agora, que está dentro da modalidade cienciométrica. Então, ela é, sim, eu falei hoje, né, em estados da arte, falei em pesquisa de revisão bibliográfica, e uma parte dos estudos cienciométricos estão aí dentro dessa caixinha, né, dos estudos de natureza bibliográfica. A diferença deles, para quem perguntou, é que aí você tem, como você faz análise quantitativa, né, análise estatísticas, você pode trabalhar com volume grande. Geralmente a gente trabalha com artigos, né? Pelo menos o trabalho que eu estou orientando, a gente trabalha com artigos. Então, a gente faz levantamentos. Por exemplo, nesse trabalho que eu estou orientando, a gente pegou Ciência e Educação, a revista da RBPEC, Ensaio, Alexandria e tudo mais, né? Umas 6, 7 revistas, algumas revistas, uma revista lá da Colômbia, a Enseñanza de la Ciência, e a gente fez o corte com formação de professores na articulação com o ensino de ciências. Então, deu lá mais de 1.000 artigos, desde do primeiro número dessas revistas até o ano passado, entendeu? Então, e aí a gente faz tratamento estatístico, com análise estatística. A diferença, aí tem uma série
de autores que a gente se usa, tem uma série de indicadores, de parâmetros que você precisa levar em consideração para fazer cienciometria com isso, né? E é uma maneira interessante de olhar para a área também, entendeu? Mas com uma possibilidade de recorte, por exemplo, mais delimitado do que os estados da arte. Eu não me lembro sobre o trabalho estatístico, se é possível fazer ou não, então acho que eu já respondi, desde que você tenha... Agora, só vale a pena aplicar as possibilidades, as ferramentas, né, estatísticas, de análise estatística, se você tem um volume de trabalhos muito grande, né, nas mãos. Né? Aí, realmente, nem precisa ser uma estatística sofisticada, né? Uma estatística descritiva. Algumas ferramentas de cienciometria ajudam, são uma ferramenta muito interessante para a gente fazer análise. Você vê, só para dar um exemplo, eu não uso, no caso dos meus trabalhos em estado da arte sobre o ensino de biologia, por exemplo, a minha amostra atual de dissertações e teses está chegando em 1.700 trabalhos. Eu acho que quando eu terminar a coleta até 2021, vai chegar a algo próximo a 1.900. Eu não vou me surpreender se eu me aproximar de 2.000 dissertações e teses produzidas no Brasil de 72 a 2021. Mas eu não uso análise estatística, porque alguns descritores que eu uso ali para fazer alguma quantificação, o trabalho com percentuais e com proporcionalidade já dá conta para fazer as análises que eu quero. Então, eu nem vou para as ferramentas estatísticas e consigo fazer uma análise que, para o meu pacote de interesse analítico, dá conta, entendeu? Então, depende do interesse de cada pesquisador, entendeu? Mas pode ser. Já para o meu aluno, eu tenho um aluno de doutorado que está trabalhando com cienciometria, aí não, ele tem que olhar os caras lá e usar uns softwares específicos que ajudam a estruturar algumas análises. Porque aí ele está lidando com 7.000 artigos, sei lá, com 10.000, aí não tem jeito, você precisa desse tipo de ferramenta mesmo, tá bom? Vamos lá, seguindo. Professor, agora a gente vai passar para o bloco 2, que é o estado da arte. Foram 4 perguntas, eu vou ler elas aqui para o senhor. Luciana Massi, ela perguntou, falou, excelente palestra, super didática, o que o professor acha da definição do estado da arte como a pesquisa que revisa tudo que já foi publicado sobre um tema? Isso é possível? Aí a Suzana Almeida perguntou, professor Teixeira, parabéns pela palestra, muito interessante e pertinente. Uma dúvida caso mestrandos ou doutorandos façam uma pesquisa de revisão bibliográfica ou estado da arte e publicam em periódicos. Como abordar essa revisão no documento de dissertação ou tese? A Daniela Martins perguntou, o domínio da língua inglesa é suficiente para um pesquisador realizar o levantamento do estado da arte? Ou para tal produção precisaria, de fato, se aprofundar em outros idiomas? E a última pergunta desse bloco é do Ayrton. Professor Teixeira, quais são as diferenças entre estado da arte e estado do conhecimento? Então, obrigado pelas perguntas. Repete a segunda que eu não entendi. Repito sim, professor. Que caso mestrandos ou doutorandos façam uma pesquisa de revisão bibliográfica ou estado da arte e publicam em periódicos, como abordar essa revisão no documento de dissertação ou tese? Não entendi. Se você fez um estudo de graduação, de TCC, e ele era um estudo de revisão, publicou ele num periódico, e como abordar na dissertação ou tese, é isso que eu não entendi, entendeu? O que ela está querendo saber? Podia pedir para ela especificar um pouquinho mais. Gente, não precisa me chamar de Teixeira, não, pode chamar de Marcelo, viu? Luciana, um abraço, viu, Luciana Massi? Saudades.
Então, essa coisa do estado da arte, estado do conhecimento, né? Então, eu acho que deixei claro que, quando mencionei lá no início, depois quando falei especificamente de estado do conhecimento, que eu conheço pelo menos 2 trabalhos, né? O da, acho que é Joana Romanovski, da Romilda Enns, acho que está publicado na Diálogo Educacional, e agora num livro recente do pessoal lá do Paraná, não sei se é da UEL, de Londrina ou de Maringá, que tem um capítulo onde eles também falam da diferença entre estado de conhecimento e estado da arte. A tese deles é mais ou menos que é a tese da Romanovski e Enns, sobre a qual a gente não concorda, eu e o Jorge, o professor Luiz Marcelo de Carvalho, da Unesp de Araraquara, que trabalha com a gente, também não, né? Que existiria uma diferença entre essas duas coisas. Então, para Romanovski e Enns, naquele artigo lá de 2006, 2002, né? Elas reservam o estado da arte só quando você pega tudo, né? Teses, dissertações, artigos, livros, capítulos de livros, trabalhos apresentados em eventos. E aí isso elas chamam de estado da arte. Estado de conhecimento seria o que eu faço, por exemplo, né? Se eu pego só dissertações e teses, ou se eu só pegasse os artigos. A questão essa é uma definição de distinção arbitrária. Por que elas escolheram fazer essa distinção? Então, qual é o argumento que sustenta isso? E elas não entregam esse argumento no artigo e nesse capítulo do pessoal de Maringá, acho que é de Maringá, não sei, do Paraná, a Cleusa, a Ênia e o Marcos, que também foram nessa linha de argumentação. Eu acho que o critério é arbitrário, né? E existem um caminhão de autores que usa estado do conhecimento, estado da arte, como se fossem sinônimos, né? Tem até a série de estado do conhecimento publicada, que é uma série famosa do INEP, né? Que os autores também chamam de estado da arte, a Bernadette Gatti, e outros autores conhecidíssimos e consagrados na área da educação. E o outro complicador dessa distinção, de trabalhar com essa distinção, é o seguinte: tudo bem, então, vamos admitir que ela existe e que ela é importante. Então, o estado da arte é um estudo que eu tento entender a área e eu olho para teses, dissertações, artigos, livros e capítulos de livros, trabalhos apresentados em eventos. Como é que eu, como pesquisador, como um doutorando em 4 anos, construo uma coleta de dados e uma análise em cima de tudo isso? Então, não é factível, entendeu? Você tem que fazer recorte. Então, fica praticamente impossível você querer olhar para tudo, dada a magnitude da produção na área hoje. Eu acabei de falar que só se a gente pegar ensino de biologia até 2021, são 2.000 trabalhos, só pegando dissertações e teses. Uma estimativa que a gente tem feito, a gente estava fazendo até no final do ano no Formar, lá com o Jorge, é que a gente está fazendo a gente está em 2018 para 2019 na nossa coleta, ainda nem chegamos em 20 e 21. E a gente está fazendo uma estimativa que, quando a gente finalizar 2021, considerando a área inteira, estaríamos falando de uma coisa em torno de 10.000 trabalhos, dissertações e teses, hein? Aí você precisaria pegar, então, se eu quiser fazer um estado da arte no período, mesmo se você separar uma década, entendeu? O volume é tão grande que eu tenho que pegar 10.000 dissertações, 40.000 artigos. Então, gente, não tem como fazer isso. Então, na verdade, o que eu acho é que essa distinção ela cria uma solução que não é factível na prática da pesquisa, entendeu? E, sinceramente falando, do ponto de vista dos argumentos que elas estruturam ali para fazer essa divisão, são muito arbitrários. Então, eu discordo delas, né? Sobre a questão do inglês ali, quando você faz o estado da arte, eu acho que depende daquilo que você quer fazer, entendeu? Eu até
mais recentemente, os meus trabalhos, tem até um trabalho que eu espero que saia na Revista Portuguesa de Educação, que eu estou começando a dialogar um pouco com a produção da área no mundo, né? E aí eu preciso ler em inglês, entendeu? Eu preciso acessar a literatura estrangeira. Mas, assim, nos nossos trabalhos aqui, olhando para o Brasil, para a área como campo aqui no Brasil, a gente se confina na literatura brasileira, né? Aí o inglês não é um problema. Mas, se de repente, dependendo do seu recorte, mesmo que for uma pesquisa de revisão, entendeu? É interessante, né, dialogar com a literatura internacional. É interessante, inclusive relevante. Então, ter algum domínio do inglês, pelo menos da leitura, é importante. Então, eu acho que para aquele pesquisador que pretende mesmo se envolver e militar na carreira da pesquisa acadêmica, no nosso caso, né, da pesquisa em educação, da pesquisa em educação e ciências, a gente precisa se livrar dessa pecha de que o inglês é um problema. Ele não é um problema, ele é solução. Ele vai te abrir portas. Ele te permite diálogo com a literatura internacional. Então, pelo menos, não digo que escrever, porque todos nós aqui no Brasil temos dificuldade para escrever em inglês. Toda vez que a gente precisa, na maioria das vezes, né? Eu mesmo nunca tive a oportunidade de morar lá fora, de ter uma, digamos, uma imersão fora do país que me permitisse falar fluentemente o inglês e escrever fluentemente, que é mais complicado ainda. Às vezes tem pessoas que ficam 4, 5 anos lá e mesmo assim não ganham condição de escrever, entendeu? Então, o que a gente faz? A gente acaba contratando serviços para publicar os artigos em inglês, né? Acabei de passar por isso agora recentemente, com esse artigo publicado na Revista Brasileira de Educação, que também tem a versão dele em inglês lá. Então, Carol e amigos, a gente às vezes os alunos reclamam aqui no mestrado, mas eu tenho que fazer o exame como é que chama? De proficiência em inglês, né? Enfim, eles estudam ali naquele primeiro ano e fazem o exame, mas o exame é fichinha, né? Você faz e passa na prova. A questão não é passar na prova e ter a proficiência. A questão é, olha, como é que eu estou lendo inglês, né? Como é que eu estou lidando? Eu consigo pegar um artigo e pelo menos ler e entender? Eu acho que esse nível de proficiência seria importante. E é importante se eu quero fazer uma revisão cujo recorte envolva a literatura internacional. Então, a gente precisa, sim, ampliar o nosso diálogo e o nosso debate com a literatura estrangeira, né? Eu perdi a última questão, Carol. Não sei se tem a última questão, acho que o senhor já respondeu. Quais as principais diferenças entre estado da arte e estado do conhecimento? Que tinha a ver com a questão primeira que a Luciana colocou, né? E fiquei devendo a segunda aí, porque eu não entendi realmente o que ela colocou, né? Do periódico para o mestrado, para a dissertação, entendeu? Eu não sei se ela colocou uma especificação aí para a gente entender. Mas depois vocês voltam aí se precisar. Sim, sim. Qualquer coisa também, ela pode mandar no chat do YouTube, né? Qualquer coisa, se ela responder, aí eu leio para o senhor. Aí, agora, no bloco 3, a gente tem gerais, né? A primeira pergunta é da Suzana. Quais os cuidados nesse sentido com autoplágio? Podemos trazer fragmentos de artigos publicados dentro do nosso campo de pesquisa para nossas dissertações ou teses? E a segunda pergunta é do João Vitor. De uma forma geral, quais as principais qualidades de pesquisas bibliográficas e de estado da arte que são solicitados pelas principais revistas da área? Boas perguntas. Você veja, às vezes, eu já submeti artigos meus, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, né? Uma vez eu recebi um parecer de um artigo que eu publiquei, que eu queria publicar, né? Depois eu acabei publicando mesmo. E um dos avaliadores falou, olha, mas uma parte de alguns argumentos aqui que você usou, você já tinha usado no artigo anterior, né? Porque eu tinha feito no meu doutorado um primeiro
na minha tese 72-2004 e publiquei artigos ali sobre esse período. Depois eu amplifiquei para 72-2006, publiquei artigo. Depois eu fiz 72-2011 e fui fazendo 72-2016 e agora estou fazendo 21. Então, cada vez que eu vou escrever um artigo novo, é claro que eu aproveito partes dos meus textos anteriores, né? E não é autoplágio, né? São textos ali, trechos que eu preciso utilizar, e eu utilizo sem medo de ser feliz, entendeu? Porque quando eu utilizo um trecho, eu cito ali o trabalho que eu publiquei e que já tinha sido publicado. Portanto, lido com muita tranquilidade com isso. Então, o conselho que eu dou quando você pegar ali um trechinho, porque é autoplágio a pergunta, né? Então, é você citando você mesmo. Então, você deixa claro ali que aquele trecho está ali no outro trabalho que você publicou no ano tal, depois vai estar lá referenciado no final do artigo, né? Para você não correr o risco de ser acusado de autoplágio, entendeu? Então, todas as vezes que isso acontece, às vezes até tem que explicar para a avaliadora, eu explico e os argumentos são aceitos tranquilamente, nunca tive problema com esse tipo de situação. Mas mesmo a questão do plágio, o que é o plágio? É quando você cita, você pega um trecho de outrem e não cita, né, gente? Seja no campo da citação direta ou no campo na dimensão da citação indireta. E você toma aquilo no seu texto como se fosse seu, e não de outro, não argumento. Então, evita isso, isso não pode, né? Desculpe o termo, isso é picaretagem, né? Então, evitem esse tipo de situação. A todo custo e a todo preço, né? E com relação às qualidades, né? Eu acho que, se eu entendi a pergunta, dos estudos de revisão bibliográfica e dos estados da arte, eu acho que o grande problema, tem até um certo preconceito, sabe? Na linha que é mais ou menos a seguinte: muitas vezes uma pesquisa de revisão, ela só traz o que já foi feito, um panorama do que já foi feito. Um estado da arte traz um panorama da produção na área naquele período, né? Eu acho que depende muito de como o trabalho está proposto e em cima do problema que foi definido, entendeu? Agora, eu perguntaria a vocês, como é que num volume de produção dessas que a gente tem hoje no Brasil, né? Com mais de, sei lá, nós temos mais, acho que 130 programas na área. Se 130 programas na área produzirem 10 dissertações e teses por ano, a gente teria 1.300 dissertações por ano. Em uma década, são 13 mil. Aí, se a gente contasse todas as nossas principais revistas, cada uma publica pelo menos 50, 100 trabalhos por ano. A gente tem pelo menos 3, 4 eventos importantes. A gente tem, sei lá, uma centena de livros sendo publicados, estou falando só da nossa área, a cada ano. Então, gente, veja esse volume de conhecimento que é produzido. Veja se alguém não sentar sobre isso. Vem cá, vou pegar um recorte disso e vou fazer uma análise de conjunto. Vou tentar produzir uma síntese. Essa que é a importância dos estudos de revisão, né? Apresentar um panorama. Olha o que está acontecendo. Olha a síntese em cima dessa linha temática, entendeu? Então, se a gente não fizer isso, é muito bom que a área faça isso, que alguns pesquisadores da área façam isso, contanto que eles produzam síntese e não fiquem só na linha de descrever o que tem ou o que foi produzido. Eu acho que é isso que é importante, né? Você produzir síntese, insights, revelar coisas para a área, para a gente entender o que está acontecendo. Se você mostrar isso no seu trabalho, o seu estudo de revisão bibliográfica vai ser importante e relevante, e mais do que isso, vai ser lido. As pessoas vão aprender com ele. E os estados da arte também, né?
ele é lido quando ele traz insights para a área pensar a si mesma, né? Então, eu tento fazer isso, não sei se faço com algum sucesso, né? Nos meus trabalhos, por isso que o estado da arte tem esse diferencial, a gente olha e pensa, e reflete sobre o que está acontecendo na área, né? Então, a gente tenta trazer insights para ver, por exemplo, um insight, a gente pesquisa muito pouco na educação científica, não é? A gente pesquisa muito pouco na educação científica. Atualmente, a gente está derivando para uma corrente muito praticista, pragmática. Isso vai levar a gente a um bom tom, entendeu? Querendo resolver problemas diretos lá no chão da escola básica com teses e dissertações. Será que a gente vai conseguir isso? Então, isso são insights que eu tenho produzido com os estados da arte, que essa leitura de conjunto que eu faço em cima das dissertações e teses me permitem avaliar e pensar, claro, sempre isso com a ajuda das minhas teorias, dos referenciais teóricos que me ajudam a fazer a leitura, né? Entendeu? Então, moral da história, né? Se o trabalho é feito com qualidade e produzir realmente essas sínteses, esses insights, eles são muito relevantes e a área deveria prestar mais atenção para eles. Agora, no sentido, desculpa, só para fechar, para quem está começando, para quem está explorando, aprendendo, os estudos de revisão, como eu disse lá no início, é importante para você se familiarizar, se apropriar daquilo que existe dentro daquela temática. Então, para seu consumo mais singular como pesquisador, também é importante. Desculpa, Carol. Não, sem problemas, professor. A Suzana, ela mandou no chat lá. Aí eu vou ler o esclarecimento dela para o senhor, tá? Minha pergunta foi no seguinte contexto. Às vezes fazemos trabalhos do estado da arte dentro do nosso campo de pesquisa durante o curso, pois temos que publicar como requisito para a defesa. Esse trabalho pode compor parte das nossas teses ou dissertações, ou configura como autoplágio? Então, até na pergunta da Luciana sobre a diferença, né? Aquele vídeo que eu citei lá como é que ela chama? Esqueci o nome da moça, Amália Machado, né? Uma das coisas que ela fala é que os professores pedem para os orientandos os estados da arte, né? Como eu mostrei, é impossível fazer um estado da arte nessa medida nessa concepção que eu apresentei aqui, na graduação entendeu? Então, eu diria que esses professores não estão pedindo estado da arte, eles estão pedindo estudos de revisão de literatura, estudos de revisão bibliográfica. É possível você aproveitar um estudo de revisão? Você fez um estudo de revisão, até publicou ele, publicou ele num periódico e tal, e aí você vai para o mestrado, está dentro da graduação para o mestrado, você manteve a linha temática, está dentro da linha temática, mudou um pouquinho o problema, mas você quer aproveitar aquele estudo que você fez e apresentar ele lá como um capítulo da sua dissertação. Diga isso no início do capítulo. Olha, esse capítulo aqui, ele vem lá de um envolvimento que eu já tive com essa temática na graduação. Esse envolvimento gerou meu TCC, que gerou um artigo que eu estou trazendo aqui no capítulo. Então, diga isso claramente, e não se configura como autoplágio. Você está dizendo que fez isso mesmo e que está apresentando. E estou trazendo aqui porque acho que é útil. Não é para encher linguiça, entendeu? Você só vai trazer isso como um capítulo, uma fração de capítulo, uma seção, se for útil, né? Se for útil para o seu trabalho de dissertação. Se não for útil, gente, não faça isso, tá bom? Mas se fizer, deixa claro lá no primeiro parágrafo, olha, esse estudo aqui derivou lá do meu TCC, eu publiquei ele no artigo tal, mas vou trazer ele aqui porque eu acho que ele vai ser relevante na análise que eu vou fazer mais adiante. E explica isso, deixa isso claro. Ok, para mim tudo bem, não se trata de autoplágio. Professor, assim, a gente fecha nosso bloco de perguntas. Eu queria agradecer o senhor pela palestra. Eu tenho com toda certeza, com a quantidade de perguntas que a gente recebeu, que ela foi clara, não somente para a nossa área, né, da química, mas para todas.
e com certeza vai ser pertinente, né, principalmente para quem vai ir, né, para essa área de educação, pesquisa em educação em ciências. Então, eu e a comissão, a gente agradece muito o senhor por ter aceitado fazer essa palestra para a gente. E para quem está no YouTube, eu queria convidar todos do evento para a plenária final, que vai ser, não vai ser transmitida, mas a gente vai estar mandando o link para vocês. Aí no chat do YouTube também vai estar na descrição. E a plenária final, ela é um momento em que os organizadores, colaboradores, participantes e pessoas interessadas se reúnem para fazer uma análise dos dados e do andamento do evento. A reunião também é um momento para que vocês tragam proposições e comentários para os próximos eventos. E a comissão organizadora do 19º EVEC agradece a todos os participantes e ouvintes que participam e participaram ativamente dessa edição. E a gente também quer pedir para vocês preencherem o formulário de feedback para a gente saber como foi nosso andamento, né, durante esses 3 dias, e agradecer também a quem acompanhou a gente esse tempo inteiro. E é isso, até a plenária final, e muito obrigada. Ok, gente, obrigado, Carol, os organizadores aqui do pessoal. Falei mais de educação em ciências em geral, mas, obviamente, a subárea de ensino de química é uma subárea muito relevante, das mais relevantes, né, dentro da nossa área. Um abraço a todos e obrigado pelo convite, viu?